Estevão. Estevão, ele é estudante também. Ele é o segundo editor. O Murilo não pôde vir hoje, porque ele está com compromisso. O Estevão, eu vejo só a bolinha dele, né? Ele nunca liga a câmera, que ele é tímido. Ah, você é tímido, Estevão? Oh. Peraí. E aí, eu vou te fazer perguntas bem simples, Rita. Pode fazer que eu respondo. Nada assim que vá, como que diz? Eu não tenho esse problema. Pode perguntar que eu respondo. Show. Se eu não puder responder, eu vou falar para você. Beleza. Vamos lá. Primeiro, Rita, eu queria saber como que você começou a sua carreira no audiovisual. No audiovisual? Isso. Vamos lá. Eu comecei televisão. A televisão eu comecei em 1974. Em televisão. E de lá para cá eu vim acompanhando tudo que acontece na vida. Então foi cinema, aí vem internet, e estamos aqui ainda. Eu já passei por todas as fases, eu acho. Em 74 já estava ali período da ditadura, né? Deixa eu só confirmar aqui com o Estevão. Você já colocou para gravar? Tá. Em 74 já estava ali o período da ditadura. Já. Como que era esse período para você? Então, em 74, eu vim de fora, porque eu dancei fora do Brasil. Uhum. E quando eu vim em 74, é que eu entrei para o Chacrinha, e estava plena ditadura. E essa plena ditadura era terrível, por causa que no Chacrinha a gente tinha uma censura muito grande, não só com a gente, mas com o Chacrinha também. Era a Solange, não sei o nome dela, doutora Solange, que era a censora dessa época. Uhum. E ela ia toda vez que tinha gravação do programa, ela estava lá. Fora que em show também tinha censura. Mas na televisão, todo dia de programa ela estava lá cedo para ver a nossa roupa. Em primeiro lugar, ela queria ver a nossa roupa. Então nós tínhamos que vestir a roupa para ela ver se a roupa estava adequada ou não. Eu vou ser bem honesta. Eu sempre fui muito biscate. Uhum. Vamos dizer que a minha roupa era 38, aliás, era 40, 42, eu dizia que era 38. Que aí ficava menor. Para fazer menor. Entendi. Quando fazia a roupa, fazia um tamanho menor. Então era um problema quando ela chegava para ela ver a roupa, né? Então eu tinha que vestir o maiô, não respirar, dar a volta para ela ver, porque se eu respirasse, o maiô entrava total. Entendi. Nossa, que doideira isso, né? E aí quando ia para o palco, não tinha como eu ficar sem respirar, né, no palco. Então vira e mexe, ela pegava o oi, fazia sinal para sair, entendeu? Para trocar de roupa. Gente, é engraçado você falar isso, porque as pessoas têm uma visão das chacretes com aqueles maiôs e já pensam que é algo muito vulgar, né? E existia essa censura nos maiôs. Ferrenha. Caraca. Era censura ferrenha em cima da gente com a roupa. Até em shows mesmo, que era show de churrascaria que a gente fazia, com chacrinha, fazia rodeio, festa de cidade, essas coisas todas. Então, vira e mexe, tinha sempre uma censura lá para poder ver a nossa roupa, se nós estávamos escandalizando, né, a sociedade da cidade. Mas até aqui no show ela não perturbava tanto, mas na televisão ela perturbava muito. E o Chacrinha, né, falando... Ela perturbava o Chacrinha também?
Também. O Chacrinha foi várias vezes, saiu de lá da televisão no Camburão direto para a polícia, para dar esclarecimentos do que ele falava. Gente. Porque poderia ser, eu vou falar, poderia ser que ele tivesse falando alguma coisa em relação por causa da ditadura. Mas ele falava na brincadeira até, não era. Eu não acredito que tenha sido algum recado para alguém, entendeu? Eu não acredito nisso. Porque ele brincava muito. Então, na época, ele brincava com a Maria Bethânia, brincava com a Zizi Posse, e ele brincava dizendo assim, a mandioca da Zizi, a mandioca da Maria Bethânia, da Ângela Rorô. Então, ele brincava, porque, para não agredir, eu acho, até com chegar e falar, a sapatão né, da fulana, da Beltrana, então ele falava mandioca, que já estava mostrando que a pessoa era gay. E como que era trabalhar com Chacrinha, Rita? Trabalhar com Chacrinha foi muito bom, né? Em todos os sentidos foi muito bom. Em aprender, né, porque é o Papa da comunicação. Até o dia de hoje ele é considerado o Papa da comunicação, tanto que tem muitas vezes que eu vou em faculdade para fazer palestra sobre o Chacrinha. E era muito bom, porque ele era um cara incrível. O cara, você olhava, é um palhaço no palco, era um palhaço, mas fora do palco ele era um cara muito sério, muito, sabe, rígido, com a gente, principalmente com as meninas. Ele era muito rígido com a gente. Até agora, até há pouco tempo, teve um problema, eu achei um problema. Não só eu, como várias chacretes também, achamos um problema sério com o filho dele, o Leleco, que veio num podcast dizer que nós, chacretes, nos fazia teste para entrar e tinha que ficar nua e rodar para ele ver o corpo das meninas. E é uma coisa muito mentirosa, porque nunca teve isso, entendeu? Nunca teve. Da época que eu entrei em 1974, eu saí no final de 83, praticamente 10 anos dentro do programa. Nunca vi um teste desse. Tinha teste de palco para dançar, para ver se a menina dançava, se a menina sorria, mas não um teste nu. Então, eu fiquei até muito horrorizada com isso, porque ele não fala, foi fulano, eu fiz esse teste com ciclana, com beltrana, e ele englobou todas as meninas. E são meninas que, na época mesmo, eram casadas, tinham noivos, estavam estudando, e que não tinha nada a ver, que não tem nada a ver. E aí eu falei, se tivesse isso aí, não teria a censura, porque só ele já estava fazendo uma censura do cão. Mas tudo bem, mas passou. Mas trabalhar com velho guerreiro era muito legal, porque o cara, ele sabia lidar com aquele programa, aquela bagunça organizada, que era uma bagunça organizada. E todos tinham que estar muito atentos a ele, muito. Porque, do nada, ele chamava, como nós tínhamos roteiro, né, então nós sabíamos que o primeiro cantor entrava, era fulano, o segundo, Beltrano, e o último lá. E, às vezes, ele chamava o último cantor que estava no roteiro, sendo o primeiro ou o do meio. Que doideira. Mudava tudo. Ele mudava tudo, então por isso que eu digo, ele sempre foi assim, ele sempre fez isso. Então isso aí era uma coisa meia que a gente tinha que ficar sempre atento, e todos tinham que ficar atentos. E foi uma época que, por exemplo, nós não tivemos, como que eu posso falar, travesti, gays, nós não tínhamos no programa, mas tinha um fã, Desculpa, é o frio aqui em São Paulo, tá terrível.
Mas tinha um fã nosso chamado Carlos, e era um gayzinho, bem magrinho, bem magricelinho, e ele era o único que dançava imitando as chacretes. Entendi. Ele dançava imitando as chacretes. Então, era o único gay que nós lidávamos assim, tete a tete. E é claro que tinha os que eram cantores e tudo, que a gente sabia, mas que era uma época de repressão, foi uma época pesada para todos, que eu acho que veio agora, há pouco tempo, liberar todo mundo para, como a gente diz, sair de dentro do armário, graças a Deus, porque a gente sabia quem era, mas que não podia ser dito e a pessoa não podia mostrar que era. Em primeiro lugar, por causa da censura. Segundo lugar, por causa da vida que as pessoas não aceitavam um galã, um cantor ser gay, né? Sim. Isso aí é um ponto bem, bem discutível, né? Porque até hoje a gente olha certos atores, certos cantores, assim, dessa geração de 70, de 80, e fica esse questionamento, né? Sim. Por que não? E aí tem essa parte grotesca da ditadura. Bizarro isso, muito bizarro. Porque era uma época que todos apanhavam. Eles apanhavam, entendeu? Eu conheci Rogéria nessa época. Apanhou muito na rua. Rogéria apanhou na rua? A Rogéria apanhou da polícia. A Rogéria, a Valéria, todos esses gays de um passado, da época da ditadura, todos eles apanhavam. Porque... Mas a Rogéria e a Valéria, na época, divinas divas. Estava no auge. Mas não estavam no auge, elas estavam... auge mesmo foi quando foram para fora, né? Porque aqui... Aqui elas apanhavam. Que legal. Sem Porque palavras. a Rogéria era maquiadora, começou como maquiadora da extinta TV Rio, lá no Rio, e ela ela apanhava, porque ela já era um travesti, ela era meio mulher, meio homem ali, ela ainda estava na transição, mas que aqui não podia ter essa transição, né? No Brasil não podia ter. Cara, e que loucura. Sempre foram muito discriminados, né? Sempre foram muito discriminados. Até hoje você vê que existe isso, uma discriminação. E olha que nós estamos no 2023. Como é que você consegue admitir que uma pessoa mata um travesti, um homossexual? Sabe, você não pode admitir isso, você não consegue admitir, né? Eu não consigo admitir, eu não sei se é pelo que eu vivi sempre, como eu vivi sempre no meio artístico, e o meio artístico sempre teve bailarinos e tudo, e para mim sempre foi muito normal isso. A condição de cada um é muito normal. Até o dia de hoje é muito normal. Eu brinco sempre dizendo que a minha casa é uma embaixada, né? Porque eu nunca vi ter tanto na minha casa. Se você for pegar a lista de amigos meus, se eu tiver 3, 4 hétero, né? É muito. Graças a Deus. Porque, em primeiro lugar, eu me divirto muito. São pessoas que divertem muita gente. São pessoas que precisam de ter carinho, porque muitos que eu conheço, a família não apoia, aí teve que sair de casa, teve que enfrentar, né, esse mundo aí é foda. É foda. Bom, você foi considerada a madrinha, a musa do Carandiru, né? Como que isso aconteceu? Eu fui fazer um show
O primeiro show que eu fiz em cadeia foi no Rio de Janeiro, ali na Frei Caneca. Uhum. Foi o primeiro show que eu fiz na minha vida numa cadeia, nunca tinha feito. E quando eu fui fazer, eu me senti muito mal. Em primeiro lugar, porque era um lugar muito fechado, cinza, pesado, um ambiente pesado. E aí eu fiz aquele show, porque a minha gravadora botou para mim fazer, e eu fui fazer o show, mas saí de lá dizendo que eu nunca mais queria fazer. Eu jamais queria fazer show mais em cadeia, porque me machucava muito, porque você via de tudo, né? Você via de um cara que você falava, caraca, mas como é que esse cara está aqui, né? Você via um travesti que não era travesti, você via, né, um gay, meio trans, meio, né? E aí você não se sentia mal com a situação de ver todos eles. Aí no ano seguinte, 84, a minha gravadora de novo me chamou, só que para fazer aqui em São Paulo, aqui no Carandiru. E eu fui fazer o quê? A gravadora manda a gente, fala, oi, tudo bem? Sim, senhor, vamos. Só que foi um ambiente diferente que eu entrei no Carandiru, era um ambiente diferente, era um ambiente aberto, era feito num pátio do negócio. A única coisa ruim para mim foi quando eu cheguei e a primeira pessoa que eu dei de cara assim, na época, foi o Lindomar Castilho, que foi cantor, né? E foi preso porque matou a ex-esposa. E aí você leva um choque, né? Você leva um choque. Por mais que você soubesse que já tinha acontecido, que ele estava preso, sei que lá, mas você não imagina que você vai dar de cara e a pessoa me conhece. Naquela condição, né? Mas o ambiente em si foi outro. Era, como eu falei, um pátio aberto, você via as crianças, os filhos dos internos juntos, porque foi festa de Natal. Então você ficou melhor. Foi mais tranquilo para você. Foi bem mais tranquilo. Aí fiz. Mas você acha que ficou essa coisa tão emblemática de ser musa do Carandiru? Por quê? Então, porque eu fiz o show, acabou o show, fui embora para minha casa. No dia seguinte, eu recebi uma ligação da direção, que acabou que o diretor de patrimônio lá do Carandiru se tornou até meu compadre, foi padrinho do meu filho de casamento. E aí ele me liga e fala, olha, Rita, a comissão de internos gostaria muito de falar com você. Aí eu falei, tá bom, o que é então? Não, vem aqui almoçar, que aí eles vão fazer uma reunião com você, falar com você. Eu falei, tá bom, fui. E aí almocei, quando acabou o almoço, teve essa reunião com os líderes dos pavilhões, e eles perguntaram se eu aceitaria ser madrinha deles. Aí eu falei, como assim ser madrinha? O que uma madrinha vai fazer? Aí ele pegou e falou, não é nada demais não, é só de vez em quando vir aqui ver a gente, dia de festa, dia de formatura. Aí eu falei, se é isso, tô dentro. E passei a frequentar lá, porque tinha jogos de futebol, tinha a formatura deles, que muitos se formaram fazendo cursos, né, coisas que não tinham colégio nem nada, mas fizeram lá, outros chegaram a virar pastor lá dentro, fizeram formatura muitos viraram padeiros, essas coisas todas. E eu acabava frequentando muito lá por causa disso. E depois, com a AIDS, doutor Drauzio Varela, médico lá dentro, ele fazia muita palestra sobre AIDS lá dentro.
Mas só que o doutor Drauzio acabava falando mais ou menos muito sério e em termos que era difícil, às vezes, de muitos entenderem. E aí ele me convidou um dia para fazer a parte da palestra, eu aceitei e acabei frequentando todas as palestras do Dr. Drauzio sobre a AIDS. Agora, isso é interessante você falar do Drauzio Varela, e ainda mais nesse período da AIDS, porque a AIDS, né, nessa década, ela é voltada apenas para o homossexual. E mentira, né? Que só homossexual podia ter. Como que eram essas palestras? Assim, então, não, era mais para ensinar a usar camisinha, o porquê da camisinha, porque alguns eram casados aqui fora e as esposas tinham visitas íntimas. E eles acabavam transando com elas. Só que quando eles estavam lá dentro da cadeia, eles também tinham relação entre os gays, né? Então, tanto que era o índice de AIDS lá dentro era imenso, muito grande. Muito grande. Então, tanto que essas palestras eram mais para ensinar. E eu, como falava, acabava falando um termo que eles poderiam entender, né, que eu falava claramente, gente, tem que pegar a camisinha, botar no pintinho, sabe, assim, faz assado. E era isso. Aí eu frequentava. Mas essa época foi uma década muito pesada, né? Eu acho que foi uma época porque você acabava tendo medo de qualquer contato com um homossexual. Porque o que fizeram foi enfatizar que só gay tinha. Que só gay tinha. Mais nada. Homem não pegava. Mas esqueciam que muitos homens saíam com os homossexuais, mesmo da rua. E eles pegavam e passavam para as esposas. Muitos. E isso enfatiza ainda mais com Cazuza, né? Eu acho que é a confirmação que o público queria. Porque nós tínhamos alguns casos, teve alguns casos, Sandra Breia, o Silvinho Cabeleireiro, que era hiper conhecido na época, Lauro Corona. Sim. Rock Hudson, nos Estados Unidos, foi o primeiro caso a ser dito, né? E que ele era homossexual. Eu acho que foi o primeiro caso, se eu não estiver enganada, ele foi o primeiro caso que foi mundialmente comentado, e aí que começou-se a dizer que era só o homossexual que tinha essa doença. É uma ignorância gigantesca, né? Porque até o dia de hoje, quer queira, quer não, nós ainda temos um índice alto. Só que hoje em dia existe um coquetel. Sim. E que você pode levar uma vida mais, vamos dizer, normal, desde que você se cuide também, né? Então, você leva uma vida normal. Agora, claro que existe, até hoje, muitos que pegaram e não se conformavam com isso e ficavam doentes da cabeça e queriam passar mesmo para as pessoas. Eu acho que por raiva, porque entraram em paranoia mesmo. Muitos entraram. Eu tive amigos meus que eram cabeleireiros e tudo, e pegaram e se revoltavam. E se revoltavam com o mundo. Porque como eles pegaram? E aí, eu sempre tentei falar com todo mundo, eu sempre tento falar com todo mundo. Pois a minha geração era uma doença chamada gonorreia, sífilis, né? Não existia a AIDS. Mas tinha que se tomar cuidado também. Sim.
e que era a AIDS daquela época. Né? E nós também corríamos risco, e não era só homossexual que tinha essa doença. Eu acho que era muito mais o heterossexual do que outra coisa. Com certeza. Então, foi uma época muito dura esse negócio de AIDS, quando ela veio, né, que estourou aqui no Brasil, de se falar abertamente. Mas isso fora que já tinham morrido muita gente, fora que muita gente estava e a gente não sabia, porque tinha vergonha de dizer que estava doente. Bom, Rita, agora indo para a parte da pornochanchada. Em primeiro lugar, eu queria que você definisse assim para mim o que foi fazer pornochanchada para você. Vamos lá, pornochanchada. Todo mundo leva para um lado pornô, e que não tem nada a ver com pornô. É pornochanchada, que foi dado como título de uma época que se tiravam a roupa, simulava-se um sexo, mas que não tinha sexo. Só simulava. Tanto que nós tivemos grandes nomes, né, grandes atores que ficaram nus, fizeram pornochanchada, mas foi uma época, porque antes era negócio que era só comédia, né, que era chanchada, era só chanchada, porque não existia ficar nu, não existia isso. E aí quando alguém, um doido, um diretor louco, um ator louco, uma atriz louca, aceitou fazer um filme pornochanchada, que era nada mais nada menos ficar nu, simular um sexo, coisa que não tinha, mas simulava, e acabou ficando isso. E, olha, foi uma época de glamour, de grandes atores. Foi muito bom, eu me diverti. Eu, quando me chamaram para fazer, o primeiro filme que eu fiz de pornochanchada foi com Edson Celulari. Era o primeiro filme dele. Tinha Valmor Chagas, Eva Vilma, Dina Sfati. Só tinha top. E eu lá. Mas assim, existia alguma figura homossexual dentro das pornochanchadas? Sim. E como que essa figura era? Era sempre um cara mais alegre, né? Era sempre um cara mais alegre, que acabava pintando o cabelo de mais loiro, essas coisas todas, e que acabava, de repente, até se vestindo de mulher. Mas a maioria era o garçom, o mordomo, eram personagens mais divertidos. E tinha uma questão assim erotizada em volta desse personagem? Não, mas era uma coisa dada como... fazia com que fosse muito claro, ó, esse é gay. Entendi. Era mais uma coisa de comédia, né? E era comédia. Você pega um filme que ficou marcado, né, muitos anos, que era Gaiola das Loucas, que você vê que era tudo gay, né? Tinha ator hétero, mas que estava fazendo um papel de gay, como só tinha gay. Então tinha a louca a mordoma, os donos da casa, e acabava virando sempre a esse lado. O gay virava mais para o lado de shows. Entendi. Que era permitido, entendeu? Sempre foi permitido que o lado show, que o lado artístico pudesse ter. Entendi. Não na sociedade. Perfeito. Para a gente fechar, eu acho que do artigo e do documentário a gente conseguiu já coisar.
Mas o Estevão veio me falar um negócio. Pode falar, Estevam. Eu vou até pedir para ele parar de gravar, porque aí senão vai misturar na gravação. Para aí, Estevão. Que ele veio me falar um negócio. Ih, deixa eu sair